Olá, meus amados, Deus abençoe a todos vocês. Estamos muito felizes por este grande desafio, essa jornada de nós estarmos juntos, unidos neste propósito, lendo a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 31, 32 e 33. 31, 32 e 33. Capítulo 31. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó estava tirando tudo o que é do nosso pai, às custas do nosso pai, que ele está ficando rico. Jacó também notou que Labão já não mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó: volte para as terras de seus pais, onde estão seus parentes, eu estarei com você. Jacó mandou chamar a Raquel, a Leia, para que viessem ao campo onde ele estava com as suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, ele disse: tenho reparado que o pai de você já não se mostra tão amigo como antes, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Você sabe muito bem que tenho me esforçado muito trabalhando para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e já mudou o meu salário umas 10 vezes. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia que os cabritos com mancha serão seu salário, aí as fêmeas tinham crias manchadas, e ele dizia: os cabritos listrados serão o seu salário, aí as crias saíam todas listradas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e deu a mim. Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho e eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi: aqui estou. Então ele continuou: veja, todos os bodes que estão cruzando são listados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isto aconteça, porque eu tenho visto que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa. Agora prepare-se, saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. Então Raquel e Leia responderam: não sobrou nada para herdarmos do nosso pai. Ele nos trata como se fossem estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Todas as riquezas que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaque, o seu pai. Fez com que os seus filhos, suas mulheres, montassem os camelos. Ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com seu trabalho na Mesopotâmia. Labão, o pai de Raquel, havia ido para outro lugar a fim de cortar lã das suas ovelhas. E quando ele estava fora, Raquel roubou as imagens do seu Deus da casa dele. Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão, o arameu, fugindo com tudo que tinha, atravessou o rio Eufrates e foi na direção da região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, ficou sabendo que Jacó havia fugido. 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Ele reuniu os seus parentes e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: cuidado, não faça nada a Jacó. Labão, ao
cansou Jacó na região montanhosa de Gileade, onde ele estava acampado, e Labão, os seus parentes, acamparam no mesmo lugar. Aí Labão disse a Jacó: por que foi que você me enganou, levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou fugindo desse jeito, sem me dizer nada? Se vocês tivessem falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida com canções acompanhadas de pandeiros e de liras. Você nem deixou beijar os meus netos, as minhas filhas. O que você fez foi coisa de gente sem juízo. Eu poderia ter feito muito mal a vocês, mas na noite passada o Deus de seu pai me disse assim: cuidado, não faça nada a Jacó. Eu sei que você foi embora porque tinha saudade de casa, mas por que você roubou as imagens do Deus da minha casa? Jacó respondeu: eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia me tirar as suas filhas à força. Mas se o Senhor achar as suas imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Os nossos parentes são testemunha que o Senhor, se o Senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na barraca de Jacó, depois na de Léia, depois nas duas escravas, porém não encontrou as suas imagens. Então foi para a barraca de Raquel. Aí ele procurou em toda parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto as imagens numa sela de camelo, estava sentado em cima. Ela disse: o Senhor não fique zangada comigo, pois se eu não me levantar, mas é que eu estou menstruada. Foi assim que Labão procurou as imagens sem encontrar. Aí Jacó ficou zangado e ele disse a Labão: o que foi que eu fiz de errado? Qual foi a lei que eu quebrei para que o Senhor me perseguir com tanta raiva? Agora que mexeu com todas as minhas coisas, será que encontrou algum objeto que são seus? Pois ponha esses objetos aqui na frente dos meus parentes e de seus, para que eles julguem qual de nós dois está com razão. Durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram abortos, e eu não comi um só carneiro dos seus rebanhos. Nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal roubado de dia ou de noite. A minha vida era assim: de dia o calor me castigava, e de noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir. Fiquei 20 anos na sua casa. Trabalhei 14 anos para conseguir as suas 2 filhas, e 6 anos para conseguir os seus animais. E ainda por cima o Senhor mudou o meu salário umas 10 vezes. Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaac temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive, e ontem à noite ele resolveu a questão. Labão respondeu a Jacó assim: estas filhas são minhas, os netos são meus, esses animais são meus, e tudo que você está vendo é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas e com os filhos que ela tiveram, estou disposto a fazer um trato com você. Vamos fazer aqui um montão de pedra para que lembremos desse trato. Então Jacó pegou uma pedra e a pôs no meio, como se fosse um pilar. Depois disse aos seus parentes que ajuntassem as montanhas de pedra, e fizeram um montão de pedra, e depois tomaram uma refeição ali do lado dele. Labão pôs naquele lugar o nome de Jegar Saaduta, e Jacó chamou de Gileade. Depois Labão disse:
este montão de pedras servirá para nós dois, que lembremos desse trato. Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Galeede, e também teve o nome de Mispá, porque Labão disse: que o Senhor Deus fique nos vigiando quando nós estivermos separados um do outro, e se você maltratar as minhas filhas, ou se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembra-se que Deus está nos vigiando. Aqui estão as pedras e o pilar que coloquei entre nós dois, e o montão de pedra e o pilar são para lembrarmos desse trato. Eu nunca passarei para lá desse pilar para atacá-lo, e você não passará para cá desse montão de pedra e deste pilar para me atacar. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, será juiz entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome de Deus, a quem Isaque seu pai temia. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Naquela noite eles comeram e dormiram ali na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas e os seus netos e o abençoou, e depois foi embora, voltando para sua terra. Capítulo 32. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó viu, disse: este é o acampamento de Deus. Por isso pôs naquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de encontrar-se com Esaú. Eles deram esta mensagem: eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo durante todo este tempo. Morei com Labão, tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram: estivemos com Esaú, o seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor, e vem com 400 homens. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em dois grupos gente que estava com ele, e também as ovelhas e as cabras, os gados e os camelos. Ele pensou que se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez esta oração: ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão, de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra, para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o Rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com esses dois grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salve do meu irmão Esaú. Tenho medo que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem, e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tanto que ninguém poderia contar. Naquela noite Jacó dormiu ali. Depois ele escolheu alguns dos animais para dar de presente a Esaú. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias, que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo, e deu esta ordem: vocês vão em frente, deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado: quando meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: quem é o seu patrão? Onde você vai? E quem são
E de quem são esses animais que você vai levando? Então respondam assim: esses animais são do seu criado Jacó, são um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú, e eles também vêm vindo aí atrás. Também o segundo grupo e o terceiro, e todos com os outros que tomavam conta dos grupos. Jacó disse: quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa, e não esqueça de dizer isto: o seu criado Jacó vem vindo aí atrás. E que Jacó estava pensando assim: vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente, e quando nós encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem e lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você chama? Jacó respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu, e por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome. Pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? Aí ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. E por isso pôs o nome daquele lugar, o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem músculo que fica na juntura da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Capítulo 33. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu seus filhos em grupos, que ficava com Leia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas, seus filhos, ficaram na frente, pois Leia com seus filhos, e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou com o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou, e ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou, e os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta, viu mulheres, crianças, perguntou: quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu ao seu criado, respondeu Jacó. Então as escravas e seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Leia e seus filhos e também se curvaram por último. José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou: e o que é que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse: eu já tenho bastante, irmão, fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: não recuse, se é que eu mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite este presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso. Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então
Esaú disse: bem, vamos embora, eu vou na frente. Jacó respondeu: meu patrão, se o senhor sabe que as crianças são fracas, eu tenho de pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente deste seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o Senhor mora. Esaú disse: então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Jacó respondeu: não é preciso, eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Naquele dia, Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso puseram o nome naquele lugar, o nome de Sucote. Assim Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã e chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou seu acampamento ali perto por 100 barras de prata. Comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nela armou o seu acampamento. Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Deus abençoe você. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe poderosamente.